Dia 7 de setembro, vamos todos comemorar a independência do Brasil, a nossa pátria é lá. Nesse mesmo lindo dia, em seu cavalo galopando, independência ou morte! Dom Pedro foi logo gritando. Foi então que o Brasil ganhou a sua liberdade. Depois de muito sofrimento, hoje temos felicidade. Depois de muito sofrimento, hoje temos felicidade. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Como muitos já me conhecem, né? Quem já é inscrito aqui no canal já me conhece, eu sou a professora Lu, trabalho com educação infantil e hoje eu estou aqui mais uma vez para sugerir algumas atividades, né? Para desenvolver com as crianças em casa, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve agora, deixa o seu like e compartilha para todos os seus contatos. Ah, e não esquece de ativar o sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu postar algum vídeo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Está chegando o dia 7 de setembro e é uma data muito importante para nós brasileiros, não é verdade? Então, aqui no nosso canal, eu vou passar para vocês algumas dicas de atividade para fazer com as crianças em casa muito legal, tá bom? Primeiro, eu vou contar uma história para que vocês entendam o que aconteceu com o nosso Brasil desde o início. Então presta muita atenção e fica de olho, tá bom? Vamos lá então. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, o Brasil, ele era povoado somente por tribos indígenas. Isso mesmo, gente! Só índio morava aqui no Brasil. E esses índios eram eles que cuidavam da nossa terra, que cuidavam aqui do Brasil. Mas, num belo dia, chegou na nossa terra um moço chamado Pedro. Isso mesmo, o nome dele é Pedro Álvares Cabral. Pedro, ele vinha navegando no seu barco, navegando, quando bem de longe, Pedro, olhando no seu binóculo, enxergou uma terra muito linda, maravilhosa. Então, Pedro gritou: terra à vista! E todas as pessoas que estavam naquela tripulação ficaram encantados de ver aquela terra maravilhosa. Isso mesmo! Então, eles pararam naquela terra e permaneceram ali. Foi aí que aconteceu o descobrimento do Brasil. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Isso mesmo! Mas aí, gente, sabe o que aconteceu? Eles tomaram conta, os portugueses tomaram conta do Brasil nessa época. Exatamente! Foi aí que o Brasil se tornou colônia de Portugal. Exatamente, gente. O Brasil se tornou uma colônia de Portugal. Portugal mandava aqui no Brasil. Então, eles ficavam explorando todas as nossas riquezas, né? O ouro, o pau-brasil, tudo de bom que tinha na nossa terra, eles cultivavam e levavam para Portugal. Exatamente. Depois de um tempo, a família real, o rei, veio morar aqui no Brasil com toda a sua família. Exatamente. E aí sabe o que aconteceu? Eles fizeram os índios que já estavam aqui no Brasil de escravos. Mas eles não se contentaram só com isso. Eles foram buscar os negros lá na África. Isso mesmo, gente, para fazer de escravos aqui no Brasil. Olha que injustiça, né? Pois é. Mas depois de muito tempo morando aqui no Brasil,
o rei de Portugal resolveu voltar para Portugal. Então ele foi embora para Portugal novamente e deixou o Brasil. Mas ele deixou alguém aqui tomando conta do Brasil para ele. Isso mesmo, ele deixou o seu filho mais velho, o príncipe Dom Pedro I. É, pessoal, isso mesmo. Dom Pedro I ficou aqui por muito tempo no Brasil, com a sua esposa, com a sua família, cuidando do Brasil. Só que aí, sabe o que aconteceu depois disso? Dom Pedro cuidava do Brasil. Ele estava o tempo todo aqui. E o seu pai, o rei de Portugal, queria que o Brasil continuasse sendo colônia de Portugal. Mas as pessoas que estavam aqui no Brasil, que já moravam aqui no Brasil, e Dom Pedro I não aceitaram que o Brasil continuasse sendo colônia de Portugal. Exatamente. Sabe o que ele fez? Ele, muito corajoso, montou no seu cavalo, exatamente, e à beira do rio Ipiranga, aqui em São Paulo, Dom Pedro gritou: independência ou morte! Isso mesmo, gente! Foi aí, a partir desse momento, que o Brasil se tornou livre e nunca mais Portugal mandou no Brasil. Então, por isso que dia 7 de setembro a gente comemora a independência do Brasil, porque foi Dom Pedro I que gritou independência ou morte, para que o Brasil fosse independente, para que o Brasil não pertencesse mais a Portugal. E por isso que hoje nós estamos aqui, livres, podemos fazer tudo o que quisermos, sem depender de Portugal, né? Sem pedir autorização de Portugal. Olha que maravilha! Não é muito bom, gente? Quem gostou dessa história? Eu! Então, dia 7 de setembro é dia da gente comemorar muito a nossa liberdade, a nossa independência, a independência do nosso Brasil. Tá bom, meus amores? Combinado? Então é isso. Agora eu vou passar para vocês algumas atividades muito legais para vocês fazerem em casa, tá bom? Então assim, olha que legal essa espada, gente. Vocês gostaram dessa espada? Olha que linda. Olha só, pessoal, essa espada eu fiz ela com rolo de papel toalha. Eu peguei o rolo de papel toalha, ó, vocês podem ver que é um rolo de papel toalha. Aqui eu amassei ela pra ficar uma espada, ó, tá vendo? Ela tá amassada, é simples. Então, amassei e passei papel alumínio, enrolei ela com papel alumínio. Olha que linda que ela ficou. E por cima dela eu passei durex. Tá vendo? Que é pra não estragar. Então dá pra criança brincar. E dá pros papais e as mamães fazer em casa pras crianças. Olha que legal, gente. Uma ideia super simples e que a criança vai amar. Vai ser muito divertido, eu tenho certeza. E aí, essa parte aqui, eu peguei só um pedacinho de papelão. Vocês podem ver que eu não fiz nada. Eu só cortei redondinho e cortei aqui, que é pra colocar e a criança segurar aqui, ó. É uma espada mesmo, tá vendo? Então, essa é uma sugestão de atividade, tá? Para tanto os professores indicar para as crianças, quanto os papais e as mamães fazer para as crianças em casa. Uma espada de papel, de rolo de papel alumínio, com o papel alumínio enrolado, tá bom? Muito legal. Outra atividade também muito legal para as crianças brincarem é o binóculo do Pedro Álvares Cabral. Então é outro brinquedo muito legal, olha, que as crianças irão amar brincar. Então o que é que a gente vai fazer? Eu peguei o rolo de papel toalha, enrolei com color 7 para ficar bonitinho. Aqui dentro, ó, vocês podem ver que eu amassei um rolinho de papel higiênico, olha. Tá vendo? E coloquei aqui dentro, colado, só pra ficar dividido, pra ficar bem no olhinho mesmo aqui, ó, tá? E aqui eu coloquei em cima outro color 7, olha que bonitinho que ficou. E fiz algumas estrelinhas, olha.
Pra ficar bem bonitinho, tá? A criança vai amar essa atividade. Então, assim, é legal pra contar história, no momento de contar história, e pra criança brincar em casa, né? Os pais podem fazer, os professores podem indicar para os pais fazerem em casa, que eu tenho certeza que eles irão amar. Olha que legal. E pra contar história é muito bom, né? Aí eu fiz também o barco, né? Do Pedro Álvares Cabral, quando ele tava na água ainda, quando ele avistou o Brasil. Então, assim, é muito legal. As crianças também adoram, então dá para os pais fazerem em casa com papel. O meu é feito de colossete, mas dá para fazer com jornal, né? Com folha de papel de caderno, tá bom? Ah, gente, o legal também é o chapéu. E o chapéu, eu vou cantar uma música pra vocês. Eu vou indicar uma música que é bem legal, que eu canto com as crianças, é muito legal. Vamos lá? O meu chapéu tem 3 pontas, tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. Tá? O chapéu do Dom Pedro, né? Que é o chapéu e a sua espada. Imagina, a criança vai adorar brincar com isso aqui, né? O chapéu, a espada. Então, são atividades simples que dá pra gente fazer em casa, né? A família fazer com as crianças em casa. E também os professores estão indicando aí na aula, tá bom? Outra atividade muito legal de fazer com a criança também é a bandeira. Eu coloquei aqui o mapa do Brasil, que é pra gente já ir também mostrando pra criança como que é o Brasil, né? Então, por isso que eu deixei o mapa do Brasil aqui. Mas o legal também é a gente mostrar a bandeira pra criança. Só que a bandeira, a minha ideia é trabalhar as formas geométricas com a criança. Então, quais são as formas geométricas que nós temos na nossa bandeira do Brasil? Quem aí sabe? Vamos lá? Retângulo. Um retângulo! Olha que lindo, gente! Vamos colocar aqui o nosso retângulo da nossa bandeira? Isso, olha que legal! Esse é o retângulo da nossa bandeira! Isso mesmo! E depois do retângulo, o que que vem na nossa bandeira? Quem sabe me dizer? Alguém aí sabe? Vem um Losango. losango! E aí, gente, nós podemos trabalhar também as cores. Então, qual que é a cor, gente, do retângulo? Quem sabe aí dizer? Verde. Verde! E a cor do losango? Qual que é a cor do losango? Amarelo. Amarelo! Nós temos 3 formas geométricas na bandeira do Brasil. O retângulo, o losango e por último nós temos o Círculo. círculo. Isso mesmo, gente, nós temos o círculo. E que cor é o círculo da bandeira do Brasil? Azul. Azul! Olha que legal! E dentro do círculo nós temos uma fita branca. Olha que lindo! E aqui está pronta a nossa bandeira, ó. Retângulo, losango e círculo. E as cores? Verde, amarelo, azul e branco. São as cores da nossa bandeira, né? Então, essas atividades é muito legal de fazer com as crianças, tá bom? Por último, gente, eu vou indicar pra vocês uma atividade que eu amo fazer com as crianças. Eu já fiz várias vezes com minhas crianças na escola e eles adoram, que é a mistura de tinta. Como que nós vamos fazer esse desenho? A gente vai encher uma bexiga assim, não precisa ser muito cheia, tá? Pequenininha assim mesmo, tá? A gente vai colocar a tinta assim, ó, dessa forma, tá? A gente vai colocar, aqui eu só tenho essas 3 cores, verde, amarelo e branco. Mas vocês podem colocar as cores que vocês quiserem, que daí dá pra trabalhar as cores também da bandeira do Brasil aqui nessa atividade, tá? E aí, o que que nós vamos falar pra criança? Vocês vão colocar aqui, assim, ó. E vocês vão pintar. Então, é outra atividade
atividade muito legal que dá para as famílias fazerem em casa com as crianças. Que daí tem a mistura de tinta, a mistura, né? Como que vai ficar aqui, fica super bonito. E aí você pode colocar um papel grande no chão, tá? Um colossete, qualquer folha de papel que você tiver aí que seja grande, ou que não tenha grande, mas que separe um espaço onde a criança possa sujar, tá? Que vai ser... Nossa, essa atividade as crianças irão amar, gente. Vocês vão adorar fazer com elas, tá? Suja, faz uma bagunça, mas é muito gostoso, tá bom? Então, a criança, ela vai pôr aqui e depois ela vai pintar, ó, que legal que fica. E aí, depois ela vai colocar no papel. Olha isso, gente. Olha que legal. E aí, ó, ela vai pintar, ó. Fica super bonito, tá? Olha. E aí ela vai colocando várias vezes e fazendo o desenho, tá bom? Então, é outra atividade muito legal de fazer com as crianças. Olha. Olha. Tá? Muito legal essa atividade, né? Então, gente, façam que vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza que vai ser muito legal e as crianças irão amar fazer com vocês, tá bom? Gente, então é isso, a minha sugestão de atividade pra vocês, tá? A música que do início, quando eu iniciei cantando, é uma música de minha autoria, tá? Podem utilizar para cantar para as crianças, utilizando aí nas aulas de vocês, os papais usando com as crianças em casa. Fiquem à vontade. Eu tenho certeza que vai ser muito produtiva essa aula e vocês irão amar fazer com as crianças, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!